letargia, catalepsia e mortes aparentes. Estes e outros assuntos nós vamos estudar agora. E você está no canal Espiritismo Explicado e vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. As perguntas 422, 422A, 423 e 424 do Livro dos Espíritos. Este assunto que diz respeito à letargia, catalepsia e morte aparente, de acordo com o site Wikipedia, a catalepsia patológica é uma doença rara, em que os membros se tornam rígidos, mas não há contrações, embora os músculos se apresentem mais ou menos rijos. A pessoa fica o tempo todo consciente e quem passa por ela pode ficar horas nessa situação. No passado, já existiram casos de pessoas que foram enterradas vivas e, na verdade, estavam passando pela catalepsia patológica. Muitos especialistas, contudo, afirmam que isso não seria possível nos dias de hoje, pois já existem equipamentos tecnológicos que, quando corretamente utilizados, não falham ao definir os sinais vitais e permitem atestar o óbito com precisão. E como o tradicional exame da causa de morte envolve abrir o corpo para analisar os órgãos, se um paciente não chegar morto, certamente ele sairá morto do exame. E no site Wikipedia, relata o caso de Janina Kołkiewicz. Em novembro de 2014, uma polonesa de 91 anos, Janina Kołkiewicz, despertou dentro de um saco no necrotério de Ostrolubecki, leste da Polônia, 11 horas depois de uma médica ter certificado o seu falecimento. A promotoria local iniciou uma investigação sobre o caso, segundo informaram os meios de comunicação local, que relataram o terror vivido pelos funcionários do necrotério quando viram que algo se movimentava dentro do saco, onde tinha sido depositado o corpo de Janina. A médica Wieslava, profissional que certificou o falecimento da mulher, assegurou que estava totalmente convencida de que a idosa havia morrido. Não havia pulso, não havia sinais de respiração e nem ritmo cardíaco, disse a médica ao jornal local. Seus olhos estavam muito abertos, mas não eram sensíveis à luz, acrescentou a médica, que confessou estar envergonhada por ter expedido o certificado de falecimento de uma paciente que ainda estava viva. Não há explicação, lamentou a doutora. A sobrinha da idosa e também sua cuidadora explicou à rede de televisão que felizmente sua tia não tem nenhuma lembrança do ocorrido, porque sofre de demência senil e não tem consciência do que aconteceu. A mulher de 91 anos está bem, de acordo com a sobrinha, que diz que ela retornou da morte com frio e muita fome. Quando me encontrei com Janina, ela me pediu sopa, uma xícara de chá e 2 crepes. Portanto, parece que tinha fome, acrescentou. E, nos tempos antigos, acreditava-se que pacientes com catalepsia tinham revivido por milagre divino ou por magia negra. Ainda no site Wikipedia, a palavra letargia vem do grego lete, que é esquecimento, e argia, que é inação. É a perda temporária ou completa da sensibilidade e do movimento, por causa fisiológica, ainda não identificada, levando o indivíduo a um estado mórbido em que as funções vitais estão atenuadas de tal forma que parece estarem suspensas, dando ao corpo a aparência de morte. O paciente jaz imóvel, os membros pendentes sem rigidez alguma. A respiração e o pulso ficam praticamente imperceptíveis, as pupilas dilatadas e sem reação à luz. Há casos em que o paciente, apesar da inércia absoluta,
Tudo percebe e compreende, mas se encontra totalmente impossibilitado de reagir de qualquer forma por motivo da atividade psíquica conservada durante esse estado letárgico. Dá-se o nome de letargia lúcida. Antigamente, devido à falta de recursos da medicina, havia casos de pessoas dadas como mortas e que, posteriormente, no caso de exumações, verificou-se que o cadáver se encontrava em posição diferente da qual fora colocado no caixão, ou de tampas arranhadas, sugerindo que tais pessoas foram enterradas vivas durante um estado letárgico. Atualmente, a medicina reconhece como mortas somente as pessoas que não apresentam nenhuma atividade cerebral, o que impossibilitaria tal fato. E no site Estudos Espíritas, há uma definição de morte aparente. A morte aparente pode ser definida como um estado transitório em que as funções vitais aparentemente são abolidas, em consequência de uma doença ou entidade mórbida que simule a morte. Nesses casos, que podem ser provocados por acidentes ou pelo uso abusivo de substâncias depressoras do sistema nervoso central. A temperatura corporal pode cair sensivelmente e ocorre um rebaixamento das funções cardiorrespiratórias de tal envergadura que oferecem ao simples exame clínico a aparência de morte real. É inconteste que nesse quadro a vida continua, sem que, contudo, se manifestem sinais externos. Os batimentos cardíacos são imperceptíveis, os movimentos respiratórios praticamente não são apreciáveis, ao tempo que inexistem elementos de motricidade e de sensibilidade cutânea. Assim, o estado de morte aparente apresenta imobilidade, ausência aparente de respiração e ausência de circulação. A duração desse estado foi um dos elementos que mais aguçaram a curiosidade dos pesquisadores. Historicamente, surgiram opiniões das mais díspares, indo desde alguns minutos até dias de morte aparente. E no Livro dos Espíritos, esse assunto é tratado a partir da pergunta 422, onde Kardec pergunta aos espíritos: os letárgicos e os catalépticos veem e ouvem o que geralmente se passa ao redor, sem que se possam exprimir que estão vendo e ouvindo? É pelos olhos e pelos ouvidos que têm essa percepção? E os espíritos responderam: não. Pelo espírito. O espírito tem consciência de si, mas não pode comunicar-se. Então, no estado de catalepsia, ou no estado de morte aparente, ou no estado de letargia, o espírito tem consciência, está vendo o que está acontecendo, mas não consegue comunicar, porque o corpo está paralisado por alguma razão. E Kardec pergunta: por quê? E os espíritos responderam: porque o estado do corpo a isso se opõe. E esse estado especial dos órgãos vos prova que no homem há alguma coisa mais do que o corpo, pois que então o corpo já não funciona e, no entanto, o espírito se mostra ativo. Então, nesses vários estados de morte aparente por qualquer causa, o espírito permanece consciente, ele está vendo tudo. E às vezes ele, fora do corpo, consegue comunicar com o cérebro, gravando ali as suas impressões, embora ele não consiga movimentar o corpo, dar nenhum sinal que está vivo. E muitas pessoas ao longo da história já foram sepultadas vivas nos tempos antigos, vítimas desses estados de morte aparente. Porque tanto a letargia quanto a catalepsia é um estado de morte aparente. Para o médico, sem instrumentação adequada, ele não vai conseguir definir se aquela pessoa está morta ou viva. Por isso, hoje, a legislação exige que os médicos usem equipamentos especiais que consigam fazer com que aquela pessoa seja identificada realmente se está viva ou se está definitivamente morta.
E na pergunta 423, Allan Kardec perguntou: na letargia, o espírito pode se separar inteiramente do corpo, de modo a lhe imprimir todas as aparências da morte e voltar depois a habitá-lo? A pergunta é interessante, porque será que o espírito no estado de letargia, ele separou-se completamente, desligou todos os seus contatos com o corpo físico e depois volta para o corpo, revivendo o corpo? E os espíritos responderam: na letargia, o corpo não está morto, porque há funções que continuam a se executar. Sua vitalidade se encontra em estado latente, como na crisálida, porém não aniquilada. Ora, enquanto o corpo vive, o espírito se acha ligado a ele. Em se rompendo os laços que prendem um ao outro por efeito da morte real e pela desagregação dos órgãos, integral se torna a separação e o espírito não volta mais ao seu envoltório. Desde que um homem aparentemente morto volta à vida, é que a morte não era completa. Então fica bem claro que se o espírito se desligar completamente do corpo, ele morre e não tem retorno. Se há um estado de morte aparente por qualquer motivo, significa que o corpo não consegue manifestar por alguma razão a presença do espírito ligado a ele. O espírito não consegue utilizar o corpo para manifestar a sua presença. Mas desligando-se completamente o espírito do corpo, o corpo morre de uma maneira definitiva, não havendo mais possibilidade de retorno. E na pergunta 424, Allan Kardec perguntou: por meio de cuidados dispensados a tempo, os laços prestes a se desfazerem podem se reatar e se restituir à vida um ser que definitivamente morreria se não fosse socorrido? Resumindo, a pessoa está em morte aparente, mas recebe assistência médica, é levado para algum lugar onde alguém possa dar a ele um socorro. É possível que nesse estado a vida, a vitalidade do corpo retorne? Isso é possível? E os espíritos responderam: sem dúvida. E todos os dias tendes a prova disso. O magnetismo, em tais casos, muitas vezes, é poderoso meio de ação, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos. E há aqui uma nota de Allan Kardec. A letargia e a catalepsia derivam do mesmo princípio, que é a perda temporária da sensibilidade e do movimento por causa fisiológica ainda inexplicada. Diferem uma da outra em que, na letargia, a suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo todas as aparências da morte. Na catalepsia fica localizada, podendo atingir uma parte mais ou menos extensa do corpo, de sorte a permitir que a inteligência se manifeste livremente, o que a torna inconfundível com a morte. A letargia é sempre natural, a catalepsia é por vezes magnética. O que quer dizer que na letargia ela tem uma causa orgânica não identificada naquele tempo e ainda não identificada nos dias de hoje. É muito raro que se consiga identificar exatamente a causa orgânica da letargia. A pessoa simplesmente cai e ela passa mal e ela entra naquele estado, mas não tem como ainda identificar uma causa. Porém, na catalepsia, Allan Kardec diz, baseado nos ensinos dos espíritos, que é uma causa por vezes magnética. Quando o espírito, por alguma razão, por algum desequilíbrio em suas ligações com o próprio perispírito e a sua consequente ligação do perispírito com o espírito, há um desajustamento nessas energias. E o espírito pode ter, então, uma rigidez temporária, um estado físico em que o corpo entra num processo de morte aparente. Mas ele deixa alguns sinais de que na catalepsia ainda há a possibilidade da vida estar ali, o que é mais difícil de identificar na situação de letargia. Estes são os estudos dos estados
de morte aparente, e se você tiver alguma dúvida, você pode perguntar que nós vamos te responder. Muito obrigado pela presença e até o nosso próximo vídeo.